Será que o líder norte-coreano Kim Jong-un realmente morreu? Será que de fato ele se encontra em estado vegetativo, como acabou de ser noticiado na internet? E se Kim realmente morreu, quem será que vai assumir o poder desse país? Será que finalmente a Coreia do Norte vai ser libertada desse regime? Bom, meu nome é Lucas Estevão e eu estive há poucos meses dentro da Coreia do Norte, que é o país mais fechado do mundo. E aqui no canal Estevão pelo Mundo, além de várias dicas de viagem, eu conto pra vocês também fatos e curiosidades que eu aprendi nas minhas andanças pelo mundo. Então se você tá chegando agora, já deixa o seu like, se inscreva no canal, porque a gente tá chegando a 1 milhão de inscritos e nessa quarentena a gente vai bater esse milhão, então eu conto com você. Também já compartilha se tem mais alguém curioso aí que você conhece, algum amigo, algum familiar, e bora começar esse vídeo. Há alguns dias começaram rumores de que o líder norte-coreano Kim Jong-un estaria morto ou que ele tivesse tido uma possível morte cerebral, que ele estivesse em estado vegetativo. Eu resolvi averiguar e eu fui atrás de várias fontes diversas da Coreia do Sul, de Hong Kong, da China, dos Estados Unidos e até mesmo do Brasil para trazer para vocês um pouco mais a fundo fatos sobre essa informação. Eu estive na Coreia do Norte e de fato o ditador ele é muito amado, muito quisto pelas pessoas, do tipo que quando o pai dele morreu as pessoas ficaram dias e dias chorando em público para demonstrar o seu luto. Bom, todo mundo sabe que a Coreia do Norte foi uma das viagens mais intensas que eu já fiz em toda a minha vida. Foi uma viagem que marcou muito e que mexeu muito comigo, porque quando eu estava naquele país, eu pude presenciar, eu pude sentir um sistema de governo e de sobrevivência das pessoas totalmente diferente de qualquer outro país que eu já tivesse entrado. A mídia lá dentro é tão controlada, mas tão controlada, que os jornais são colocados nas estações de trem para que as pessoas possam ler, em lugares públicos. Pouquíssimas pessoas têm condições de comprar jornais ou revistas diariamente, como a gente compra aqui no Brasil, por exemplo. Bom, um site chamado TMZ publicou uma matéria de que o líder Kim Jong-un teria morrido ou tido uma morte cerebral, né, estaria em estado vegetativo, depois da visita de alguns médicos chineses. Aparentemente, ele teve um problema cardíaco e ele foi operado por uma equipe chinesa que entrou na Coreia do Norte. Se você está chegando agora no meu canal, talvez você não viu o meu último vídeo, onde eu expliquei para vocês que por ano, mais de 350 mil chineses entram no país. Isso é muita gente. A China é hoje o principal país com o qual a Coreia do Norte mantém relações comerciais e, amiga, é o principal aliado do país. Ainda, segundo a TMZ, ele teria falecido devido a inflamações nos seus vasos sanguíneos. Disseram que a revista japonesa Shukan Gendai havia noticiado que ele estava em estado vegetativo. E também que o HKS TV, uma rede televisiva de Hong Kong apoiada por Pequim, teria publicado notícias de que uma fonte muito confiável e muito segura afirmou que Kim Jong-un estava assim morto. Aí você me pergunta, Estevão, mas como assim a Coreia do Norte não falou nada? E eu te digo que o último líder que morreu, tanto o pai quanto o avô do Kim Jong-un, passaram-se dias, semanas sem notícias da sua morte. Eles demoraram muito para avisar, para vir a público e falar, olha, morreu. Mas segundo vários sites da internet, um deles é o Brasil 247, disseram que Kim Jong-un teve um ataque cardíaco no dia 12 de abril, que por sinal foi sua última aparição pública, porque esperavam que ele na verdade aparecesse em público dia 15 de abril. Eu vou te contar o seguinte, na Coreia do Norte, os líderes são como os deuses deles. Eles não têm religião, então quando eu tava por lá, eu não via qualquer símbolo de manifestação religiosa. Não existem bíblias, as bíblias são proibidas de entrar no país. Tanto que quando eu fui pra lá, eu fiquei morrendo de medo de esquecer qualquer elemento religioso comigo, né? Sei lá, uma mini bíblia ou, enfim, qualquer imagem que eu tivesse durante a minha viagem ou também qualquer item da Coreia do Sul. Eu tinha a bandeira da Coreia do Sul e tal que eu deixei com amigos e entrei na Coreia do Norte para evitar que eu tivesse qualquer problema. Mas você vai encontrar várias imagens do líder por todos os lugares. Olha só isso aqui, nas paredes de hotéis, de restaurantes, nas casas, as pessoas têm nas casas, nas salas de suas casas, imagens do líder Kim Jong-un e também, principalmente, do seu avô, que é o Kim Il-sung. O Kim Il-sung, ele foi o fundador do Partido dos Trabalhadores, que é basicamente o único partido que existe no país. Então, esse partido é que rege todos os milhões de habitantes da Coreia do Norte. No dia 15 de abril é comemorado o aniversário do avô dele, que, pasme, ele segue existindo num lugar chamado Palácio do Sun. Palácio do Sun é onde eles mumificaram o avô do Kim e também o seu pai.
eu pude visitar esse palácio, eu entrei lá e eu fiquei de cara com ele, literalmente em carne e osso. Ele está em carne e osso lá pra você ver. Ele foi mumificado, embalsamado, então ele está em perfeito estado de conservação, porque pros norte-coreanos o líder vive. Então quando você vai lá visitar esse lugar, que é um mausoléu gigantesco, é o maior mausoléu assim, é uma coisa surreal. Acho que quem viu a série da Coreia do Norte pode ter uma ideia de como que é. Se você não viu, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você assistir depois desse aqui. Mas é uma coisa suntuosa, vale muito a pena você ver os outros vídeos pra entender. Quero te lembrar também que esse aqui não é um vídeo de esquerda ou de direita, é apenas um vídeo de um viajante que foi até a Coreia do Norte, passou alguns dias por lá e presenciou a vida dos norte-coreanos, ou pelo menos o que eles deixaram que eu presenciasse. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar o que eu realmente acho que está acontecendo em uma das maiores potências nucleares do mundo. Mas bora primeiro entender quem é o Kim Jong-un. O Kim Jong-un, ele é neto do Kim Il-sung, que é o fundador do Partido dos Trabalhadores das Coreias. A fundação ocorreu em 1948, mas em 1994 o seu avô faleceu. Então, de 94 até 2011, o pai do Kim Jong-un estava no poder. Em 2011, o pai dele morreu de um problema cardíaco, então a família tem um histórico sim de problemas cardiovasculares, e a partir de 2011, Kim Jong-un, que não era o filho mais velho dele, assumiu o poder, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E uma coisa muito doida que me intrigou demais na Coreia do Norte, e que eu até perguntava pra minha guia, eram informações sobre o líder e a sua família. Pra você ter ideia, ninguém sabe a idade exata dele, se ele tem 36 ou 37 anos, o ano exato em que ele nasceu. Isso não é divulgado, os dados oficiais não são divulgados. É tudo feito com base em informações que a mídia vai coletando, algumas especulações que eles acham, mas calcula-se que Kim Jong-un tenha ou tinha em média 36 anos. E essa foi uma das perguntas que eu mais fiz para minha guia da Coreia do Norte. Eu tinha muita curiosidade em saber onde o Kim Jong-un morava, se ele tinha família, se ele era casado, se ele tinha filhos, quantos filhos, qual era a idade dos seus filhos, o que ele gostava de fazer, se ele aparecia em público, se ele tinha hobbies. E eu confesso para você que eu tava esperando no mínimo uma resposta curta, uma resposta sucinta da minha guia norte-coreana, mas as duas vezes em que eu tentei perguntar para ela sobre o líder, ela sempre me falava para não fazer perguntas sobre o líder, porque ele é o líder e ele faz demais pelo povo, ele se preocupa tanto com o povo que a gente não tem o direito de se preocupar com a sua vida privada, de fazer questionamentos sobre onde ele mora, onde ele está, onde ele está indo, e muito menos quais são os projetos que ele tem para o futuro aqui no nosso país. Porque eles têm certeza que os projetos do líder são tão incríveis e tão grandes que eles, como não líderes, respeitam e seguem a ideologia e apoiam tudo que ele faz. E é claro que quando eu escutei isso, eu fiquei totalmente chocado, porque mesmo já tendo viajado para vários países com sistemas políticos, pessoas, culturas extremamente diferentes, nunca havia visitado um lugar onde as pessoas estavam tão conformadas e tão tranquilas com as coisas que aconteciam no país. Em diversos países você vê o povo de fato querendo saber o que o governante está fazendo com o dinheiro público, onde ele está, onde ele mora, se ele foi para o trabalho ou não. Pelo menos na maioria dos países em que eu visitei era assim. Mas na Coreia do Norte aparentemente as pessoas ou não se importavam ou talvez tinham um certo medo, que pode ser verdade. E o Kim Jong-un, apesar de ter apenas 36 ou 37 anos, ele é uma pessoa fumante, obesa, sedentária e também tem diabetes. O seu pai morreu em 2011 de problemas cardíacos, então realmente esses dados são bem possíveis de que ele tenha sofrido algum problema cardiovascular. E antes de assumir o poder da Coreia do Norte, Kim Jong-un viveu na Suíça. Ele chegou a estudar alguns anos, de 1998 até o ano 2000, na Suíça. Eu começo a imaginar, né, como que um líder desses não trouxe para o seu país tantos ideais e tantas preocupações com os direitos humanos, como as pessoas na Suíça têm. E eu tô falando isso porque 40% da população da Coreia do Norte precisa de ajuda humanitária urgente. O que se difere muito da realidade do líder, que tem mais de 100 carros de luxo, vive comendo caviar, tomando bebidas caríssimas e ainda tem 17 palácios só pra ele. Bom, se vocês quiserem, acharem interessante, eu posso fazer um vídeo sobre as excentricidades do líder Kim e posso postar aqui no canal. É só vocês comentarem se vocês têm interesse em saber mais sobre esse assunto, que eu vou ter um prazer em pesquisar mais curiosidades e também contar os meus relatos pessoais sobre coisas que eu vi e ouvi na Coreia do Norte. E na verdade,
verdade, o Kim não era o filho mais velho do seu pai, ele era o filho mais novo. Então, teoricamente, quem deveria ter assumido o poder seria o seu irmão mais velho, e não o Kim. Mas o Kim sempre foi muito dedicado, sempre se mostrou muito interessado na Coreia do Norte. Então, o seu pai, antes de morrer, deixou bem claro o seu favoritismo pelo filho mais novo. Em 2007... Mentira, em 2017 ele matou o seu próprio irmão em Kuala Lumpur, na Malásia. Dizem que isso foi feito para que o irmão nunca pudesse pedir o poder do país, para que Kim pudesse reinar soberano na Coreia do Norte. Isso é verdade ou não, a gente acha que nunca vai saber. Dizem ainda que ele mandou matar o seu próprio tio, que estava cochilando em um dos seus pronunciamentos. E ainda que ele executou um dos seus principais parceiros, um dos seus braços direitos, com um tiro de canhão. Agora que a gente já conheceu um pouco mais do Kim Jong-un, vamos tentar entender quem pode assumir o poder da Coreia do Norte caso ele de fato esteja morto. Não tem ninguém até o momento indicado para suceder o Kim no seu cargo na Coreia do Norte. Até porque, como ele tem só 36 anos, ninguém tá pensando... Eu tenho 36 anos, deixa eu já preparar o terreno aqui, né? Ver quem pode assumir o meu lugar. Sendo que o seu pai e o seu avô só morreram idosos, ninguém morreu na faixa de 30 ou 40 anos. Então eu acredito que ele sempre esteve tranquilo e por isso nunca foi vazado ou divulgada qualquer informação de quem seria o seu sucessor. Mas vários veículos já estão cogitando a hipótese da esposa do Kim ou da sua irmã assumirem o seu lugar. Então não, eu não vou ser a pessoa que vai te dar a notícia de que caso ele realmente tenha morrido, a Coreia do Norte vai estar livre e com certeza vai ter agora um sistema de governo diferente, as pessoas vão poder viajar, sair do país. Não, porque possivelmente alguém vai suceder o Kim. Entenda que em vários países o fato do seu ditador ter morrido não quer dizer que o país vai mudar o seu sistema de governo. O que faz um país mudar o seu sistema de governo é sempre o povo. Quem decidiu isso nunca foram os governantes, e sim o povo, é o povo que manda. E isso não se aplica só à Coreia do Norte, mas a qualquer país do planeta. Perceba que toda a grande mudança que aconteceu acabou partindo do povo. Aí você me pergunta... Mas Estevão, eles não têm noção do que está acontecendo no mundo, eles não conhecem religiões, sistemas de governo. Isso é verdade, isso é verdade. Eu conversei com eles, pude conversar, né, com norte-coreanos que não tem ideia de muita coisa que acontece aqui fora. Então, quando você não sabe como é o doce, o amargo pode estar bom pra você. Ou às vezes pode estar doce do seu lado e amargo do outro. A gente nunca sabe de fato como as pessoas se sentem, se elas querem mudar, se de fato se elas conhecessem outros sistemas, se elas teriam interesse em mudar. Tô falando sério, para um pouquinho e reflita sobre isso. Será que de fato se as pessoas soubessem, elas iam correr para outro sistema ou elas iam querer ficar lá? Ou será que elas mais querem é descobrir uma outra vida, além da vida que elas têm lá dentro? Eu acho que é muito legal a gente poder fazer essa reflexão, perguntar isso para nós mesmos. Mas vamos falar sobre a irmã e a esposa de Kim Jong-un. Essa aqui é a Kim Yo-jong. Ela é irmã do Kim Jong-un e ela foi a chefona do principal departamento de propaganda dos velhos regimes comunistas. Um fato interessante é que ela foi a primeira pessoa da família da dinastia Kim a entrar na Coreia do Sul. Durante os Jogos de Inverno em 2018, ela foi lá e marcou presença, o que foi um fato histórico, tanto para a Coreia do Sul quanto para a Coreia do Norte. Ela também estudou na Suíça junto com seu irmão, com o Kim Jong-un, e dizem que eles são super colados, super íntimos e que ela sabe de tudo que se passa. Tudo que acontece com o Kim, ela sabe que ela é tipo o braço direito dele, que ela já foi promovida, ele promoveu a irmã. Então muita gente acha que ela pode ser até mesmo, né, mais intensa do que ele no regime comunista, que eu não sei. Então a gente pensa, será que se o Kim morrer talvez as coisas mudem? Não sei. Tem ainda a esposa dele, que você talvez nunca ouviu falar, porque o mundo esconde ela. Na verdade, a mídia esconde ela do mundo. Conheça Ri Sol-ju, a esposa de Kim Jong-un, que de fato não se chama Ri Sol-ju, porque quando ela se casou com o Kim, diferente das mulheres aqui no Brasil, por exemplo, que costumam pegar o sobrenome do marido, ela teve que mudar totalmente o seu nome e não pôde nem divulgar a data do seu aniversário. Ela foi proibida de divulgar a sua idade, o dia, o ano em que ela nasceu e também de falar para qualquer pessoa o seu real nome. Sim, ninguém sabe o verdadeiro nome dela, apenas o nome que ela teve depois que ela se casou com um líder norte-coreano. Peraí, Estevão, mas em pleno 2020 isso é possível? Caro viajante, isso é tão possível quanto o fato dela ser proibida de encontrar com seus pais desde que ela se casou com o Kim. Eu sei, isso parece uma loucura, até porque os pais dela são pessoas de um certo ranking elevado na Coreia do Norte. O seu pai é professor e a sua mãe, ela é médica ginecologista. Dizem ainda que o tio dela foi o responsável por garantir que ela se casasse com o Kim,
porque ele trabalhava no gabinete do Kim. Antes de conhecer o Kim, ela era uma excelente musicista. Ela tocava alguns instrumentos e também já tinha saído do país. Ela chegou aí pra China e pra, pasmem, Coreia do Sul. Sim, o inimigo mortal dos norte-coreanos. Aí eu já ouvi inúmeras teorias sobre isso, já ouvi gente falando que isso é importante, né, protegê-la, esconder o seu nome verdadeiro e ela não encontrar a sua família, não ficar saindo, é importante para sua segurança, para que ela não seja sequestrada ou até mesmo morta por inimigos. Outras pessoas acham isso uma grande opressão. O que você acha? Meu Deus, ir num país desse como as pessoas namoram, se não existe um Tinder, não existe uma balada. Não tem balada na Coreia do Norte. O máximo que tu vai achar é um barzinho que fecha cedo para tomar uma cerveja e ainda assim tu vai ver várias restrições. Por exemplo, os homens eles podem beber e fumar à vontade. Já as mulheres elas podem beber um pouco e são convidadas a não fumar, porque é um gesto que os homens não querem vê-las fazendo. É um pouco diferente assim, né? Liberdade de cada um. Então, no ano de 2005, o Kim conheceu quem seria sua futura esposa e mãe dos seus filhos, que eu já falarei quantos são, ou quantos você acha que sabe que são. Tava rolando o campeonato asiático de atletismo e a Ri Sol-ju era líder de torcida. O Kim achou ela linda e falou: quero, tenho interesse. E desde então, muita coisa mudou na vida da Ri Sol-ju, não somente o seu nome. O seu jeito de se vestir, os seus gostos, o que ela poderia fazer, para onde ela poderia ir, com quem ela poderia falar, tudo isso foi moldado de acordo com os interesses do partido da Coreia do Norte. O próprio pai do Kim Jong-un, que ainda estava vivo, logo antes dele morrer, ele quis garantir que o filho começasse no poder casado, porque para ele e também para vários governos, né, a gente sabe que um líder que sobe ao poder casado, com uma família, com filhos, acaba passando uma ideia, né, de confiança e de estrutura em várias sociedades. E eu falo que é bem diferente porque ela é uma primeira dama que não faz aparições públicas quase nunca. Sempre que ela aparece, a mídia costuma cortá-la, tirá-la para escanteio das fotos, para que ela seja apenas uma mera coadjuvante na vida do Kim, o que é muito diferente de outras primeiras damas que você vê por aí ao lado do presidente, como por exemplo em Portugal, na França, nos Estados Unidos ou no Brasil, onde se o presidente aparece em público, a primeira dama pode aparecer normalmente, tudo bem, que o pessoal sabe o nome dela, o que ela faz, como ela se parece, o que ela veste e para onde ela está indo, o que é um pouco diferente da Coreia do Norte. E a gente, é tanta loucura que a gente vai descobrindo que daria um vídeo só sobre a mulher dele. Sem brincadeira, pra tu ter ideia, ela teve que engravidar 3 vezes até poder dar um herdeiro homem pra ele, porque ela teria que, né, engravidar de um menininho, mas ela engravidou primeiro de uma menina, depois outra menina, e aí falaram, não, tem que ter outro filho. E aí nasceu o terceiro filho, que foi o primeiro filho a ser apresentado à sociedade. Então apresentaram o primeiro filho homem, para garantir que teria um herdeiro, e depois as outras filhas foram mencionadas e tal. Então especula-se que ele tem hoje 3 filhos. Até mesmo o americano jogador de basquete, que é muito amigo dele, deixou escapar em uma entrevista que ele deu, falando que ele pegou no colo a filha dele. E foi aí que descobriram que o Kim tinha uma filha, porque ele só vazou primeiro que ele tinha um filho. Gente, eu sei, é muita informação, Outra informação louca também é que ela não tem posse do seu próprio passaporte. E falando em gravidez ainda, toda a gravidez dela foi escondida, então ninguém sabia quando ela estava grávida, se ela estava grávida. Ela simplesmente ficava quase um ano fora de cena, sem aparecer real, assim, nenhum rastro dela, e a sua última aparição foi em junho de 2019, então vai fazer quase um ano que ninguém nunca mais a viu. Estevão, mas espera aí, o próprio pai do Kim Jong-un, ele não mostrava o filho, ele só foi mostrar o filho depois de um bom tempo, não é mesmo? Isso é verdade, então muita gente diz que eles fazem isso de preservar a cara dos filhos exatamente por segurança, que eles não querem que o nome, a cara dos filhos apareça em público. Será? Eu infelizmente não tenho essa resposta, porque na Coreia do Norte a mídia é totalmente controlada pelo governo, então as pessoas não têm a liberdade de fazer postagens ou de compartilhar o que elas bem entendem. Bom, agora o que eu de fato acho que aconteceu com o Kim? Eu acho de fato que sim, alguma coisa séria aconteceu com ele, por 2 grandes razões. A primeira é, ele não apareceu dia 15 de abril em público, que é o principal feriado do país. É mais importante que qualquer dia no país, é o dia 15 de abril, quando o país, o partido, né, dos trabalhadores das Coreias foi fundado em 1948 pelo seu avô. Então não aparecer mostrou um sinal de que alguma coisa estava errada, sim. E também no dia 25 de abril, agora, ele não apareceu a mais um evento importantíssimo para a Coreia do Norte, o que indica que algo de errado tem, pois ele adora aparecer, a Coreia do Norte adora deixar bem claro que está tudo bem e que o líder é muito bacana
bacana, que ele tá pronto pra qualquer parada, que eles estão assim incríveis. Então sempre tem foto dele acompanhando o lançamento de míssil, fazendo acompanhamento de testes nucleares, tá sempre mostrando que é super poderoso, que tem milhares de soldados prontos pra guerra. Então o fato dele não aparecer pode sim deixar as pessoas da Coreia do Norte preocupadas. Mas aí você pensa, será que elas sabem que ele não está aparecendo? Ou será que lá dentro pode ser que elas imaginem que ele esteja aparecendo porque a mídia faz ele aparecer, finge que está aparecendo? Cai com a sua cabeça com os seus pensamentos. O que eu, Estevão, posso te garantir é que na Coreia do Norte eu tive a chance de conhecer pessoas incríveis. Eu pude conviver com norte-coreanos que são pessoas sensacionais. Eu pude compartilhar momentos. Eu pude rir com essas pessoas. Eu pude descobrir que elas tinham alguns sonhos, que elas já pensaram em conhecer outros países, em conhecer pessoas diferentes. E apesar de ter visto muita coisa que encheu meus olhos de lágrimas e outras que apertaram meu coração, eu sei que a Coreia do Norte é um país repleto de pessoas incríveis e que merecem sim serem felizes, serem muito felizes. Eu torço para que o melhor aconteça, mas eu imagino sim que é muito possível uma pessoa próxima ao Kim assumir o poder, caso ele de fato tenha morrido, ou caso ele de fato venha a falecer num breve futuro. Sem dúvidas, este é um dos piores momentos durante uma pandemia para um país que é uma potência nuclear como a Coreia do Norte passar por uma super instabilidade política. A questão é, será que tudo isso está mantido a 7 chaves e vão manter esse segredo da mesma forma que mantiveram a morte dos antecessores do Kim? Ou será que em breve ele vai aparecer na mídia e dizer que tá tudo bem para as pessoas não se preocuparem, que foi uma simples cirurgia, mas que ele conseguiu se recuperar? Independente do que vai acontecer, eu queria dizer para você que ter saído da Coreia do Norte para mim foi uma das maiores sensações de liberdade da minha vida. Eu nunca dei tanto valor ao meu poder de ir e vir, ao meu poder de poder caminhar sozinho, sem ninguém respirando do meu lado, sem ninguém me vigiando, sem ninguém me olhando, como eu dei quando eu saí da Coreia do Norte. Nunca vou esquecer o dia em que meu avião decolou de Pyongyang. Eu finalmente voltei a ter a minha liberdade. Valorize, porque você não tem ideia do quão livre você é até o dia em que você perde isso. Se você tem dúvidas, alguma pergunta a ser respondida sobre a Coreia do Norte, clica aqui no link que tem uma playlist com vários vídeos sobre o país, de quando eu passei por lá e também depois que eu saí. E também tem vários outros destinos incríveis aqui no canal que eu te convido a conhecer, a viajar comigo mesmo dentro da sua casa. E assim a gente já pode sonhar com os próximos destinos. A gente já pode começar a sonhar mesmo nessa quarentena com a próxima viagem que a gente vai fazer. Não esquece que você é um ser humano incrível, independente do que te digam, você pode chegar aonde você quiser. Nunca duvide de você. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, viajantes.